Começou já o bullying já. Começou o bullying já, irmão. Que isso? Shalom, igreja. Muito feliz de estar aqui. Acho que faz 1 ano e meio, cara. Uns 2 anos que eu não subo aqui para ministrar a palavra. Mas Deus, desde o começo do meu processo, sabia que isso iria acontecer. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. Que já está aqui já? É sobre perseverança. E Deus sabe já onde você pode chegar. Deus já sabe o que você pode fazer através dele. A escolha é nossa. Se nós vamos escolher ser perseverante, confiar nele e viver o que ele tem pra gente, ou se nós iremos desistir ou não confiar nele. O texto que eu vou ler aqui é em João 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Obrigado, tia. E mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede ao lado direito do barco e vocês acharão um peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam mais puxá-la. Não conseguiram mais puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Aí eu quero ler só o versículo 15, que diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, Senhor, sabe que eu amo, respondeu ele. Amém? Bom, vamos lá. Eu infelizmente, eu fiquei 18 anos preso num vício. 18 anos da minha vida, eu fiquei preso no vício da pornografia. E se hoje eu estou falando isso para vocês é porque eu fui liberto. Eu tentei ser liberto de várias formas, de várias vezes. Todo jejum que tinha, eu colocava isso em pauta como uma prioridade da minha vida. Mas eu sempre fracassava. Eu sempre desistia. Eu não conseguia. Porque quando você tem um pecado assim, irmãos, não tem como ser liberto se você não confessa. Você precisa confessar. E quanto mais rápido você confessar, irmão, menor é o estrago que vai causar. Eu demorei 18 anos. Eu entristeci toda a minha família. Eu perdi a minha família. Minha esposa está aqui, graças a Deus, minha família está aí hoje. Mas eu cheguei ao ponto de me tornar uma pessoa fria. Eu não amava mais o quanto eu precisava amar, eu não amava mais a minha esposa, a minha família. Chegou um ponto que eu pedia a morte, eu preferia morrer do que ter que confessar. Isso é doloroso falar aqui hoje, porque se eu tivesse morrido eu não estaria aqui agora. Eu não estaria vendo meu filho crescer. Eu não teria uma célula. Pessoas talvez não iriam encontrar com Jesus neste momento, porque eu escolhi morrer, né?
Mas graças a Deus, a misericórdia dele é infinita e me alcançou. E ano passado, no começo do ano passado foi um ano que começou já diferente. A gente estava meio que saindo da pandemia, né, no começo do ano passado. E 9 de janeiro meu avô faleceu. Fui criado pelo meu avô. Meu avô me ensinou a trabalhar, me ensinou o valor, me ensinou o valor do trabalho, a responsabilidade do homem, me ensinou. Me criou e ele faleceu dia 9 de janeiro. E ali eu comecei a ver que Jesus ia me tratar naquele ano. Mas eu estava sem força já para tentar mudar, porque eu queria tentar mudar do meu jeito, né? Eu queria ser liberto do meu jeito e não do jeito que tem que ser. E quando meu avô faleceu ali, eu chutei o balde mesmo. Eu esqueci que eu tinha um menino de 4 anos de idade, 3 na época. Uma menina que tinha 6 anos. Eu não aguentava mais, eu não conseguia mais tentar. Eu não conseguia mais tentar, nada me fazia mudar. Eu ficava um tempo sem usar. Daqui a pouco eu estava usando de novo. E todo esse tempo a igreja estava dentro da igreja. Mas eu vi que nada disso Deus vai te usar, porque a palavra dele precisa ser pregada. Pessoas precisam ser alcançadas. Mas cara, antes dele querer usar você, antes dele querer usar os seus dons, usar as suas mãos, usar a sua força de vontade, usar a sua habilidade, ele quer te libertar, cara. Na sua história, eu escutei isso já uma vez, já li isso. E, cara, na nossa história, você é a pessoa mais importante, cara. Na sua história. Não é o que você pode fazer. Primeiro ele quer cuidar de você, de mim. E ali em fevereiro do ano passado, vem tudo à tona. Quer dizer, na verdade vem uma coisa. Eu assumi. E aí desmoronou, perdi minha família. A única coisa que eu perdi o altar, perdi a liderança do louvor. Fiquei disciplinado. E eu lembro que era muito difícil, né? Porque eu só fiquei com um trabalho. Eu só tinha trabalho, então só tinha que trabalhar. E eu lembro que eu mandava mensagem para o pastor, às vezes desesperado, falava: Pastor Ronaldo, e se a Paulinha não voltar mais? E se, caso, eu não perder minha família mesmo, tá? Ele falou: calma. Ele falava: calma, só suporta agora. Só suporta, isso é consequência. Você ficou 18 anos, cara, escondendo isso. Agora você tem que suportar, porque você vai passar por uma situação muito difícil e tal. Aí eu fui para a célula do Piá, graças a Deus, obrigado, Piá. E aí eu mandava mensagem pro Piá também: Piá, e agora, Piá? O Piá ia atrás lá, fazer um discipulado, e falava a mesma coisa: agora tem que suportar e tal. Aí teve um dia, teve uma semana que o pastor Ronaldo mandou mensagem e falou assim: Juninho, vamos marcar uma salinha. A salinha que quebra as perninhas ali que vocês falam, todo mundo fala, né? Vamos marcar a salinha. E na salinha, ele, né, falou que a Paulinha, também a Paulinha estaria. E na salinha estaria eu, ele, a pastora e a Paulinha. E a salinha era domingo, né? Estava agendado já, programado na agenda dele. E chegou no sábado, eu estava na casa da minha avó, era um café da tarde, assim. E minha tia, Rosênia, passou lá na avó. E eu falei para ela: vou ter uma salinha tal, amanhã, não sei o quê. Acho que o pastor vai me ajudar e tal. Vai resolver meus problemas, eu imaginando. E ela falou assim: filho, ela me chama de filho, gente. E ela me chama de filho. Ela falou: larga tudo lá dentro. Ela falou: larga tudo lá dentro, não deixa nada. Não deixa passar essa oportunidade, deixa tudo lá dentro, ela falou para mim. E,
é muito difícil, cara. Quando você fica muito tempo preso no vício, e num vício desse, você vai cometendo outros pecados dentro desse. E quando aparece a primeira coisa que você imagina, fala, meu, acabou, né? Já ficaram sabendo, agora eu estou passando para o processo. Mas quando envolve casamento, relacionamento, família, você tem que confessar tudo, cara. Porque você machuca pessoas, pô. E se eu não falasse tudo, eu teria que falar tudo outro dia. E aí eu cheguei aqui no domingo de manhã, falar com o pastor. A ideia dele era me ajudar. Eu lembro que a pastora Naira tinha já o sermão pronto já para me ajudar. Só que aí a hora que eles me deram a oportunidade de falar, eu falei que que eu tinha assumido uma coisa, mas que eu precisava confessar mais umas 10. Foi a atitude mais difícil da minha vida, porque o inimigo não quer que você confesse, irmãos. O inimigo quer que você exatamente que você guarda para você. Eu lembro que a gente estava dentro da sala ali, e eu comecei a falar das coisas que eu tinha feito naqueles anos, né? Coisas da minha infância. Eu confessei cada coisa, tudo, cara. Tá com a foto aí, Lê? Coloca para nós aí. E aí depois eu confessei tudo, o pastor fez uma oração. E meu olho ficou desse jeito, igreja. Isso aí foi porque estourou uns vasos nos meus olhos, no meu olho. Isso aí acontece quando você tem muita pressão. E os médicos perguntavam, mas o que aconteceu com você, filho? Eu falo, não sei o que aconteceu não, cara. Sei que eu fui liberto. A gente fez na hora da oração, eu senti que minha cabeça parecia explodir, sabe? E eu nunca falei isso. As pessoas que sabem são os pastores e a Paulinha. Acho que o Pia sabe. Mas às vezes a nossa libertação, cara, vai acontecer umas coisas dessa louca assim, ó. As pessoas não se matam porque elas querem se matar. Elas desistem da vida porque elas não querem resolver os problemas. E o segredo de uma vida com Deus é o quanto você sabe resolver problemas. Não tem como você viver uma vida com Deus sem ter problemas ou não resolver problemas. Bom, tira essa foto aqui agora, pode colocar a bonitinha. Chega de ver meu olho vermelho. E aí depois da salinha ali, é lógico que a Paulinha queria me matar. Acho que se ela tivesse uma arma, uma coisa ali, ela mataria eu com certeza. Mas eu saí daquela sala zerado. Eu lembro que a pastora não tinha que falar mais. Ela falou para Paulinha, pelo menos agora ele falou tudo. Pelo menos agora a gente conhece ele de verdade. A gente dá risada disso, mas é muito triste, pô. Porque eu cheguei na DAC em 2016, cara. E meu primeiro pensamento, quando eu cheguei na DAC, era sentar com o pastor e falar tudo para ele. No segundo culto, eu estava em cima do altar tocando. E aí eu saí dali da sala e tal. E na segunda-feira eu falei, não, vou conversar com ela agora, né, com a Paulinha, pá. Eu acho que ela vai me perdoar, não sei o quê. Não me perdoa nada. Mas aí ela queria divórcio. Ela pediu divórcio. E aí eu falei, meu, deu ruim, agora azedou mesmo e tal. E aí Deus falou comigo assim. Aí Deus falou exatamente comigo isso. O que você vai fazer, filho? Você vai desistir? Ou você vai confiar que eu posso fazer um milagre? E aí eu comecei a pensar, tipo, cara, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, não tem mais o que falar, não tem. A única coisa que eu preciso é de tempo. E eu falo para você, talvez o seu processo esteja um pouco parado, talvez você não saiba o que fazer porque não tem mais o que você fazer. Talvez o que você precisa seja de tempo. Porque eu precisava de tempo. E aí Deus me deu uma estratégia. Você vai pedir 40 dias para ela. Pede 40 dias para ela. Aí, né, usei toda a minha...
Falei para ela, falei, ó, Ana Paula, já que você quer divorciar mesmo, você me dá 40 dias. Mas ela falou, por quê? Não vai mudar a minha opinião. Eu falei, então, pô, não vai mudar então, mas eu preciso me preparar. Meti o louco. Mas não foi não, foi estratégia de Deus. Nesses 40 dias, eu jejuei. Nossa, foi muito louco, porque eu estava treinando, jejuando. A pastora viu eu treinando lá, no jejum mesmo. Treinando cedo, jejuando. E ia passando os dias, nos primeiros dias nada ia acontecendo. Até metade do jejum nada aconteceu. Ela continuou firme no divórcio. E eu continuei chorando. Continuei apavorado, desesperado. Mas Deus é fiel. E hoje nós estamos aqui. Gente, o que eu preciso falar para você é que nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar para ser liberto. Precisamos perseverar para não cair. Precisamos perseverar para se levantar. Precisamos perseverar pela nossa célula, pelos nossos discípulos, pela nossa salvação. A palavra diz que ele perseverar até o fim, cara, será salvo. Não existe uma vida com Deus sem perseverança. E às vezes a gente acha que não, cara, a gente precisa perseverar, cara. Eu não sabia como queria acontecer, mas eu sabia que ia acontecer, cara. Deus falou que eu estaria aqui contando esse testemunho, velho. Deus falou que eu falaria na célula sobre o que aconteceu comigo. E eu falei todas as células que teve na casa do Piá. Parece que as perguntas... Parece que o Piá fazia questão de falar para mim, Juninho, conta os testemunhos. Mas eu contava, cara. Eu falava. Eu lembro que teve uma célula que chegou um cara lá que também estava passando por um processo de separação. E eu já tinha voltado. E a hora que eu contei o meu testemunho, ele... Nossa, se aconteceu isso com você, então pode acontecer comigo também. Pode. Porque o nosso Deus é o mesmo. E o maior gesto de perseverança está nesse texto que eu li, cara. Vocês lembram qual foi a última conversa de Jesus e Pedro antes dessa situação aqui? A última conversa de Jesus e Pedro, antes dessa situação, né, dele aparecer na praia, Pedro estava tentando cortar um pescoço de um soldado. E Jesus estava falando, Pedro, espada não, cara. E uma conversa antes dessa, Pedro estava falando, eu morro por você, eu morro no seu lugar. Jesus fala para ele, Pedro, você vai me trair 3 vezes. Aí eu pergunto para você, por que Jesus voltou para falar com Pedro, velho? Por que Jesus voltou para falar? Porque ele não foi atrás de outra pessoa, sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia o que Pedro poderia, o que ele poderia fazer através da vida de Pedro. Porque ele acreditava que Pedro poderia ser diferente, e Pedro foi diferente. E assim como ele acreditou em Pedro, ele acredita em nós, cara. O maior gesto de perseverança, cara, é Jesus sobre nossas vidas. Ele não desiste. Pedro até queria voltar a pescar. Pedro talvez estava até desacreditado do que ele poderia ser realmente. Porque ele traiu, cara. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele quis matar um cara na frente de Jesus. Ele andou 3 anos e meio com Jesus e quis matar um cara na frente de Jesus. O que adiantou andar com Jesus? Parece que eu não mudei. E às vezes a gente está passando, às vezes nós estamos passando por isso. Pô, estou indo para a igreja, cara, estou andando com Jesus, estou liderando célula, estou fazendo discipulado. Mas porque ainda aquela velha pessoa ainda está aqui dentro de mim? Porque ainda sou às vezes estourado. Irmãos, Jesus acredita que nós podemos ser diferentes. E assim como ele acreditou que Pedro poderia ser diferente. Nós não sabemos o quanto ele pode fazer através da nossa vida, mas ele sabe. E é isso que importa. Pouco importa o quanto a gente sabe.
que importa é o quanto a gente confia. É uma decisão de escolha. Se nós queremos ser perseverantes nisso ou não. Porque o que é o dever de Jesus fazer, você pode ter certeza, Ele vai fazer. Jesus vai fazer. Assim como Ele fez com cada um desses discípulos. O tema é maravilhoso, porque o tema é Jesus e Pedro. O título do versículo é Jesus e Pedro. Jesus e Gabriel. Jesus e Vinícius. Jesus e Lucas. Ele só precisa saber se a gente ama Ele realmente, se a gente está disposto para Ele. O resto Ele vai fazer, cara. Eu fui perseverante na minha família porque eu sabia que Jesus podia restaurar ela. Eu não sabia como Ele ia fazer. Eu sabia que Ele poderia fazer. Eu sabia que Ele iria fazer. Não é fácil, não foi fácil. Mas a vida com Jesus, Ele nunca falou que seria, né? Que seria uma vida, né, tranquila. Ele não prometeu isso, Ele prometeu salvação. Uma vida abundante com Deus não quer dizer uma vida tranquila, né? Nós somos uma igreja muito jovem, graças a Deus. Então, eu não sei se você já teve esse processo, esse momento na sua vida. Esse momento que eu passei foi o momento mais importante da minha vida. Eu conheço muitas pessoas, cara, muitos homens e mulheres que se separaram e por muito tempo, e há muito tempo se separaram e até hoje não conseguem ter uma vida, tipo, tranquila, sabe? Pessoas que já procuraram casar várias vezes e não conseguiram ser felizes. Meu maior medo era eu entrar nessa estatística. Eu precisava da minha família, eu preciso deles. Eu sabia que só Jesus poderia colocar eles de volta na minha vida. E Ele fez isso. Mas eu precisava mudar. Cara, saia daqui hoje perseverante naquilo que você precisa. Na mudança que você precisa. No vício que você precisa largar, seja perseverante, larga ele, cara. Ele vai matar você se você não largar ele. Ele vai destruir se você não largar ele, cara. Igual eu falei, quanto antes você largar, quanto antes você confessar, menor é o estrago. Menos pessoas você vai machucar. Eu machuquei muita gente, infelizmente. Infelizmente. Passou os 40 dias. Eu lembro que quando deu 35 dias, eu acho. Ela olhou para mim e falou assim, ó, eu não vou querer mais o divórcio. Nossa, pronto, já chorei de alegria. Ela falou, mas eu não vou voltar agora. Mas eu não quero mais o divórcio. Eu falei, glória a Deus, está cumprido já. E aí passou um tempo, né? Voltamos. E ela falou, agora você vai lá em casa pedir perdão para todo mundo. Eu falei, amém. Eu faço o que você quiser. Só não vista a camisa do Palmeiras. Fui lá, cara, pedi perdão para todo mundo. Meu maior medo era um dos meus maiores medos era não ver o Pedro crescer. Pedro, meu menino, o meu Homem-Aranha. Cheguei, Pedro. Vem cá. Meu maior medo não era perder, né? De ver ele crescer. Sobe a escada aí. Ele é bonito, né, velho? Meu maior medo era não ver ele crescer. Obrigado, tá? Você me ama? Pedro, você me ama? Só que Jesus, os planos do Senhor, eu estava falando ontem na célula, os planos do Senhor é muito maiores que os nossos, os sonhos deles é muito maior que o nosso.
eu não queria ver, eu tinha medo de não ver o Pedro crescer. Jesus me deu o João. Entenderam? Eu achei que eu não ia ver o Pedro crescer. Eu vou ver o Pedro crescer. Eu vou cuidar dele. E eu vou cuidar do João também. Obrigado, filho. Pedro, tu me amas? Todo mundo aqui tem um sonho, eu sei disso, cara. Seja perseverante no sonho. Nos objetivos, seja perseverante nos objetivos, cara. Tipo, não desiste porque as pessoas falam, pelos obstáculos que você está vendo, ou aqueles que você não está vendo. Ou porque deu errado uma hora ali, porque deu... Não, cara. Não desista. Não desista. Deus pode fazer muito na sua vida. Deus vai usar muita gente aqui, cara. Essa semana nós iremos comemorar 100 células. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas sabe desde quando que o pastor Ronaldo fala que a gente vai chegar nas 100 células? Eu escuto ele falar isso desde 2018. Quando a gente achava que ia estourar, e recuava. Quando a gente achava que ia vir, não chegava. A igreja foi perseverante. Olha onde nós estamos hoje. Eu falo para você, é só o começo, hein? Deus vai realizar os nossos sonhos. Deus tem uma família maravilhosa para cada um de nós. Para vocês que não têm ainda. Deus vai realizar, cara. Mas nós precisamos ser perseverantes. Assim como Ele foi com os discípulos. Assim como Ele foi com Pedro. Mesmo, porque assim, se você olhasse no finalzinho dessa história, tipo de Pedro querendo matar o cara, você vai falar, já era, esse cara já era, velho. Se Jesus não volta para falar com ele, o que aconteceria com Pedro? Você acha que ele não ia pescar, ele não ia conseguir, ia ser mais uma frustração na vida dele. Mas Jesus, ele não pensa que nem a gente. Ele volta. Ele te alcança mesmo quando você quer pescar. Mesmo quando você quer, aí sim, mesmo quando você quer distrair sua mente. Mesmo quando você, quer saber, não está dando certo, eu vou dar um rolê. Ele vai te alcançar. Ele vai te dar uma opção de escolha. Ele vai usar alguém para falar com você. Ele não desiste. O que Ele tem para você, cara, enquanto Ele puder tentar te mostrar de alguma forma que é melhor, Ele vai fazer. Já que já estamos aqui, vamos nos entregar completamente. Você já está aqui, cara. Você já está no meio de pessoas que se entregaram para Jesus. Você já está numa igreja que vai ganhar Caraguá. Você já está numa igreja que já tem mais de 100 células. Uma igreja que tem mais de 100 células, só para a gente fazer uma conta pequena, é no mínimo 500 pessoas, contando a célula, no mínimo. 500 pessoas ouvindo a palavra do Senhor. 1000 pessoas ouvindo a mesma palavra. Você já está aqui, Ele já te alcançou e você às vezes está ainda achando que pode escolher. Ele já te escolheu, Ele já te chamou. Ele já tem um plano para cada um de nós. Ele vai fazer. Nós só precisamos dizer sim. E ser perseverante, porque o nosso processo vai acontecer. Uma vez eu ministrei sobre a videira. E naquela passagem que ele fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele fala de fruto, né?
Só que ali tem uma revelação maravilhosa, que ali ele fala que nós temos que permanecer nele. Aquele que permanecer em mim, esse dará fruto. O segredo não é você correr para dar fruto. O fruto seu é uma coisa natural. Se você estiver na videira, a sua célula vai crescer naturalmente. As pessoas você irá alcançar naturalmente. Só permaneça. Às vezes o que você precisa era o que eu precisava. Só um tempo. Não está demorando. Ele está com controle em tudo. Tempo. Perseverança, cara. Jesus foi o maior perseverante. Ele persevera até hoje. Ele acreditou que eu estaria aqui. Ele sabia que eu estaria aqui hoje, cara. É muito louco porque depois mesmo voltando, né? Mesmo a gente voltando, mesmo ele restaurando minha família, eu fiquei um período ainda de disciplina. A gente é mimado, né, cara? Ele restaurou minha família e eu estava já querendo voltar para tomar Santa Ceia. Aí ele restaurou, né? Voltei a tomar Santa Ceia e tal. Eu já queria voltar para o grupo de louvor. Só voltei um ano depois. Mas voltei. E aí eu falei, nossa, eu acho que agora tá suave, né? Agora tá completo. A minha vontade, eu preciso falar o que aconteceu comigo, cara. Deus, ele não só restaurou minha família, irmãos. Jesus, ele restaurou minha família. Jesus, ele restaurou minha vida. Jesus, ele restaurou minha área profissional. Minha área financeira, ela nunca foi boa. Eu sempre fechava o mês no vermelho. Hoje eu acho que nem tem vermelho mais para mim. Glória a Deus. A Paulinha, ela não poderia ter filhos, cara. Quando a gente teve o Pedro, a gente já tinha meio que certeza, é o único filho. Ele deu o João pra gente, cara. A gente não dorme. Mas glória a Deus por isso. Eu não estou chorando eu estou chorando porque eu não dormi, cadeira. Vão achar que o olho vermelho é do sono, não. Mas glória a Deus por isso. Um dia ele vai dormir. Um dia ele vai querer dormir e eu vou acordar ele. Mas ele deu ele. Eu achei que minha vida nunca mais ia ter isso, cara. Confesso que por alguns tinha dia que eu achava que acabou, tá ligado? Eu não merecia nem um pouco estar aqui, velho. Eu não merecia nem um pouco a família que eu tenho, os filhos que eu tenho. Mas não é sobre merecimento, é sobre o amor dele pela gente. Ele apagou todo o pecado. Ele restaurou minha vida, cara. E hoje eu já não quero mais viver para mim, eu não quero me viver. Eu entreguei tudo na mão dele. Eu fiz um voto com Jesus. Que mesmo que eu esteja velhinho, eu vou liderar uma célula. Eu não vou largar. Aqui no Brasil, do outro lado do mundo, eu vou liderar uma célula. Para 2 pessoas, 3 pessoas, ou 20 pessoas, eu vou liderar uma célula. Os meus filhos irão liderar uma célula. A minha casa é de Deus, a minha família é dele. Ele já sabia que eu estaria aqui. E não importa quantas vezes eu tiver que contar esse testemunho, é o testemunho da minha vida.
testemunho da sua vida. É Ele que vai salvar pessoas. É Ele que vai tocar a vida de pessoas. Minha família é um milagre, igreja. Os meus filhos são um milagre. Eu sou um milagre. Eu lembro que estava ranhento. Que coisa apertada. Eu lembro que chegou uma época que quando eu estava no erro, assim, como eu falei, eu preferia morrer do que confessar. Tipo, eu já fui viciado em cocaína na adolescência, no começo da juventude ali. Só que eu fui liberto disso. Eu lembro que a gente começou a namorar, eu e a Paulinha. Eu já usava cocaína, mas eu consegui ser liberto rapidinho disso, cara. Porque não era isso que me dominava. Não era isso. Procura entender você, sabe? Tipo, o que te afasta de Jesus hoje? É isso que você tem que eliminar. O que te afasta de Jesus, cara? Aquilo que você tem dificuldade, porque nada pode nos afastar de Jesus. Se tem alguma coisa que nos afasta, isso tem que parar, velho. Pelo amor de Deus, se for o filho, não vai eliminar o filho. Só coloca Jesus na frente dele, só. Mas é aquilo que... vai passar mal aqui. Mas é aquilo que te faz pecar, sabe? Porque nós somos humanos, a gente tem que viver uma vida real, assim. O pastor Tato ministrou aqui domingão, ele falou, não existe super crente. Quanto mais real for a mensagem aqui daquilo que a gente vive mesmo, cara, mais edificante ela vai ser. Então, tipo, ora hoje aqui, na hora no final aqui, pô, fala isso que te atrapalha. Saia disso, cara. Porque o único que te ama, ao ponto de dar a vida dele por você, ele já deu, é Jesus. E ele pergunta hoje, cara, igreja, vocês me amam? Porque ele acredita em nós. Porque ele sabe onde nós estaremos daqui a um ano. Ele sabia que eu estaria aqui. Ele sabia que eu estaria testemunhando daquilo que ele fez na minha vida, porque foi ele que fez na minha vida. E ele sabe que daqui a um ano também você vai estar testemunhando o que ele fez na sua vida. Glória a Deus. A célula foi... Obrigado. Eu te amo. Enxugar careca. Vamos mudar de igreja, vocês são muito bullying. Ou nada. Eu não saio daqui também mais não, velho. Sabe uma coisa que eu aprendi também? Tudo aquilo que você fala, a palavra tem poder, amém, igreja? Amém? Então se eu falei que eu vou fazer célula quando eu estiver velhinho, eu vou fazer célula quando eu estiver velhinho. Se eu falar que meus filhos vão fazer célula, eu vou ensinar eles, vão fazer célula, cara. Porque a palavra tem poder. Agora, se a gente falar, porque, vou confessar aqui mesmo, por muito tempo, por causa de coisas pequenas, culpa minha, porque eu não queria ser verdadeiro e confessar, eu falava que eu ia sair da igreja, que ia mudar. E eu percebi que
todas as pessoas que ficam falando que vão sair da igreja, elas saem. Então, irmão, vamos mudar, né? Tipo, fala umas coisas loucas assim, coisa boa assim. Eu vou fazer célula minha vida inteira, não importa se eu vou ser um presbítero, um supervisor ou um pastor. Eu vou fazer célula. Profetiza isso na sua vida. Eu falava que eu vou voltar, cara. Eu falava, minha família, eu vou voltar, vou ter minha família. No período foi absurdo, foi horrível. Tive que dormir no sofá, tive que dormir no chão, dormir na casa da irmã, dormir na casa da mãe, dormir na casa da avó. Mas foi necessário. Não tenha medo das consequências. Eu não confessava, eu não tinha confessado antes. Primeiro porque eu fui covarde. A realidade é que eu fui covarde. E era uma coisa que me afastava muito de Jesus. E eu tinha dificuldade de largar. E segundo porque eu sabia da consequência. Eu sabia que eu ia perder minha família. Eu sabia. Parece que eu tinha certeza. E a Paulinha, tipo, quem olha assim, pensa que, nossa, que doce. Mais brava que onça. Ficou brava demais. Mas eu sabia, cara. Eu sabia, porque era muita coisa, gente. Porque foi muito tempo. Eu já comecei a namorar com ela, carregando o pecado, carregando isso. E aí eu falei que eu fui liberto da cocaína, mas não falei dos outros milhões de pecados e de vício. Não tenha medo das consequências. Se Ele estava com a gente, se Ele estava comigo antes, se Ele está com você antes das consequências, Ele vai estar muito mais com você com elas. Não importa o tamanho da consequência, não importa o período do processo, ou quanto difícil ele seja, isso não importa. O que importa é o tamanho do nosso Deus em nossas vidas. O que importa é o quanto nós confiamos nele. Isso que importa. Quando você entender um pouco o tamanho de Jesus, pouco importa a consequência. Ele está com você. Isso basta. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, Pai. Estou muito feliz de estar aqui hoje, cara. Porque é mais uma coisa que está se cumprindo. Eu já ministrei, eu já testemunhei várias vezes na minha libertação da cocaína. Mas eu nunca tinha ministrado falando disso. Hoje eu posso falar para vocês, cara. Eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Pode ser essa mesmo. Aí vocês sabem. Bom, queria convidar vocês para